Olá, eu sou Thaís Rocha e está começando mais um episódio do Colin Quem Entende, o podcast onde eu converso com especialistas convidados e a gente compartilha reflexões, ferramentas e experiências para tornar a jornada universitária mais leve, consciente e cheia de sentido. Porque entender é o primeiro passo para transformar. Preparado para enxergar o lado invisível da vida acadêmica? Então cola com a gente! A medicina veterinária de qualidade é apoiada pela pesquisa. Como é possível utilizar a inteligência artificial auxiliando o pesquisador veterinário, seja na revisão de literatura, no tratamento de dados ou na escrita de artigos, sem comprometer a qualidade metodológica e a ética científica? A gente já tem na graduação um grande momento dramático para a maioria dos alunos, que é o trabalho de conclusão de curso. Dependendo da carreira que a pessoa escolha, né, essa necessidade de fazer um levantamento bibliográfico, desenvolver um projeto, escrever, né, um artigo, enfim, vai se repetir em muitos e muitos momentos. Então, para quem faz residência, tem o trabalho de conclusão de residência, você faz uma pós-graduação, tem o trabalho de conclusão da pós-graduação. Para quem faz mestrado e doutorado nem se fala, né? A gente entra na vida do artigo para sempre. Então, como é que a gente pode integrar o uso da inteligência artificial nesse fluxo de pesquisa, né? Quais são as ferramentas que você mais utiliza, que você mais indica com esse fim, para fazer revisão de literatura, para organizar dados de escrita. Eu sei que você tem cursos, né? Você ministra cursos nessa área. Eu já aprendi muitas coisas que eu não fazia nem ideia nos seus cursos, tão maravilhoso, super indico. E o mais importante, né? Como é que a gente pode utilizar essas ferramentas sem perder o rigor metodológico, né? Como você não vai só terceirizar aquele trabalho, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e achar que a vida está resolvida. Com certeza. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é ter a transparência do uso para tudo aquilo que você vai entregar, né? Se você usou a inteligência artificial em etapas diferentes da sua pesquisa, você precisa declarar. Existe uma série de revistas científicas que hoje já tem, né, a opção para você fazer a declaração do uso, e as universidades estão indo por esse mesmo caminho, confeccionando diretrizes para que os alunos, os professores possam declarar o uso da inteligência artificial. Eu uso muito o SciSpace para fazer revisão de literatura, eu uso muito ou o Connect Papers ou o ResearchRabbit para buscar as conexões entre os artigos que às vezes passam despercebidas, né? Às vezes você tem um artigo de um determinado autor que você está tentando se aprofundar mais na pesquisa daquele indivíduo, e esses sites podem te trazer essa conexão, uma lista completa de artigos relacionados àquele mesmo tempo, que no Google Acadêmico, indo link por link, você demoraria muito mais tempo para achar, então é muito facilitador. Para dados, né? Eu acho que pode gerar visualizações iniciais, ajudar a estruturar planilhas, mas, de novo, pensar muito qual é a quantidade de dados sensíveis que você quer entregar para a inteligência artificial. Então, pensar, por exemplo, será que eu quero que os dados inéditos da minha pesquisa, a OpenAI, o ChatGPT, fique sabendo? Eu preciso pensar a respeito disso, né? E na escrita, para mim, me ajuda muito na clareza e na organização do texto. Eu uso o ChatGPT há muitos anos já, então ele mais ou menos já aprendeu o meu modelo de escrita, as coisas como eu faço, mas existem outras ferramentas. As pessoas gostam muito do Claude, por exemplo, que é uma outra ferramenta que também oferece, né, essa questão da clareza e da organização do texto, né? De novo, reforçando, transparência sempre, trazer o humano para o centro. Eu falo nos meus cursos que a IA, ela é um estagiário, um bom estagiário, ela não é seu supervisor. Então, você nunca, como professora, como mestranda, você não vai pegar o texto de um aluno de iniciação científica e submeter para o seu orientador sem ler. A mesma coisa com a inteligência artificial. Você não pode simplesmente copiar e colar, inclusive porque a informação pode ser falsa, você precisa verificar aquela informação que está ali.
Então, trazer o pesquisador, o aluno, o humano para o centro da discussão e sempre trabalhar com transparência. Eu recomendo sempre a pessoa que está fazendo um artigo ou que está fazendo uma dissertação ter uma planilha de todas as etapas da pesquisa e quais são as ferramentas que foram usadas em cada etapa da pesquisa para corrigir gramática, para traduzir, para fazer conexões de artigos, até para fazer citação. Existem hoje ferramentas para fazer citação. Mantenha uma planilha atualizada com as ferramentas que você utilizou. A gente já faz isso hoje, por exemplo, né? Quando você vai escrever um artigo, todo no material e métodos você coloca, né? Quais são as coisas que você utilizou, os reagentes, qual foi o software de estatística que você utilizou, qual foi a versão, quais foram os pacotes. Então, nada mais não é diferente disso, as ferramentas de inteligência artificial. Você precisa ser transparente. Usamos com ética e somos transparentes a respeito do uso. Esse foi o Colin Quem Entende. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com seus colegas e ajude a espalhar essa rede de apoio acadêmico. Acompanhe os próximos episódios e lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Até a próxima!